Então, vamos lá. Ali, outro que a gente tem, que a gente chama de rocha hiporabissais. Vamos entender que as rochas hiporabissais são o que a gente chama de formada por estágio intermediário entre as rochas intrusivas, aquelas que ficam lá embaixo, e as extrusivas. Então, essa aí fica lá no meio. O magma é resfriado próximo à superfície terrestre, sendo consolidado a uma pequena profundidade. O diabásio e o cienito são as rochas dessa classificação. Então, esses tipos de rocha que a gente chama ali, né, por exemplo, diabásio, perceba aqui, ó, esse aqui já foi uma área com vulcão. Os elementos externos, principalmente por ser uma área úmida aqui, ela foi o que? Ela arrancou a camada que ficava acima, que seria aquelas rochas extrusivas. Essa aqui ficou bem à mostra, ela fica bem exposta, no caso, quando é numa área onde eu vou ter grande intensidade de atividades externas, como vento, como ondas, né? Tudo isso. Então, percebam que ela é também um tipo de rocha, ela é bastante sólida. Eu também vou encontrar alguns metais nessa parte, tá? Para a gente entender, né, o processo. Então, as que a gente chama de hiporabissais, ela fica aqui, ó, entre uma camada e outra. Ela fica ali no meio, ali, né? Entre as partes, né, as extrusivas, as que ficam lá de fora, né? As expostas, aquela que fica em cima onde nós estamos, e aquela parte que fica na parte interior. Aí, rochas sedimentares. Gente, rocha sedimentar, olha que lugar bonito esse que está ao fundo aqui. É um bloco de arenito. Arenito é um aglomerado, um conglomerado, ou uma união de areia. Ou seja, a areia, né, as partículas de areia vai se unindo uma na outra e vai ficar bem grudadinha, fica bem dura, sólida, tá? E aí a gente vai dar esse tipo de forma. Então, as rochas sedimentares, como eu falo, né, formam-se a partir da solidificação de sedimentos. Ou seja, terra, areia, né? Ele vai se gruda um no outro e esses vão dar a formação de um acúmulo. Ao longo do tempo, as rochas se desgastam e os fragmentos são transportados das áreas mais elevadas do relevo para as áreas mais rebaixadas. Esses sedimentos se acumulam e, com o passar do tempo, são agregados até formar uma rocha sólida. Os arenitos, calcários, argilitos são exemplos dessas rochas. Se chegar na natureza, como que eu sei quando é uma rocha magmática, sedimentar? Sedimentar é mais fácil de você identificar. Você passa a mão nela assim, ela começa a esfarelar, ela solta sedimentos. Então, esse é um tipo de rocha mais sensível. Se eu apertar ela, ou se eu criar um atrito com uma outra pedra, ele vai começar a esfarelar. Se eu pegar um granito, ele não vai esfarelar. Mas se eu pegar uma rocha sedimentar, como uma pedra ali de arenito, vocês vão ver que ela vai liberar os sedimentos. Então, a diferença básica para uma para outra está dentro dessa relação. Aqui, gente, eu tenho exemplo de algumas que nós temos, né? Argilito, que a gente conhece como argila. Calcário, né? O calcário nós temos dois tipos, tá? A gente tem o calcário que a gente encontra na natureza, por exemplo, na formação de cavernas, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Esse tipo ali, que a gente chama de conquífero, ele tem os materiais misturados, ele não é um calcário 100% puro, né? Por isso que ele fala conquífero. Ele tem essas misturas, dão uma coloração a ele um pouco amarelado, né? A gente vai ter o calcário, que é o de baixo, a gente chama também de calcário agrícola, usa-se ele nas áreas de plantação para poder tirar a acidez do solo. A gente tem o carvão mineral, olha o que eu falei, carvão mineral, carvão minério. Tem o carvão vegetal, que é aquele que a gente pega da planta, né? Na planta a gente vai lá e queima, né? Faz o carvão vegetal, aquele que tem, por exemplo, usa-se na churrasqueira, por exemplo, tá? Esse é um minério, a gente vai falar um pouco melhor dele um pouquinho mais à frente, tá? Conglomerado é quando vários sedimentos se uniram, né? Eles grudaram, ou porque está quente demais, ou a chuva vai, né, vai grudando um no outro. Então, o conglomerado ele é a junção de vários minerais junto num tipo de rocha. Arenito, como eu falei para vocês, é aglomerado de areia, né? E tem aquele que, né, aqui, ó, essa parte aqui de areia, na verdade é o quê?
é um arenito, né, que essa areia acabou se grudando. Aí nós vamos ter outro exemplo aqui, né, halite, que é o outro tipo de exemplo de rocha sedimentar. Aí nós vamos ter as rochas metamórficas. Você já deve ter dado ciência sobre metamorfose. Metamorfose é a transformação, né, de um animal dentro da ciência, né? Por exemplo, era uma lagarta e vai e vira uma borboleta. Então, metamorfose, ele nada mais é que transformação. Quando a gente fala a palavra metamorfismo, né, houve aquela matéria, ela mudou. E as rochas, elas não são seres vivos, mas elas alteram? Elas alteram, tá? Elas podem mudar sim, tá? Por conta de fatores que a gente vai falar agora, tá? Então, olha só, rochas metamórficas, elas formam-se a partir da transformação das rochas de qualquer tipo. Ela pode ser qualquer tipo, pode ser uma sedimentar, ela pode ser uma magmática, ela pode alterar, ela pode sofrer transformação, que a gente chama de metamorfismo, tá? E elas, por quê? Elas são submetidas a temperaturas e pressão. Às vezes, porque os sedimentos eles vão se depositando um sobre o outro, aquele que fica na parte mais de baixo, por exemplo, ele vai ter o peso, né, dos sedimentos que vão se acumulando ao longo dos anos, e ele começa a ficar mais quente, porque quanto mais profundo, mais quente a temperatura, e ainda tem o peso. Então, esses elementos vão fazer com que as rochas comecem a se misturar. Essa mistura, por conta desse calor, ou seja, elas começam a grudar mais uma na outra, e quando elas vão grudando, elas vão se misturando internamente por conta desse calor. É como se ela estivesse derretendo dentro do solo. Então, ela vai ser o quê? Ela vai se misturar. É assim que acontece quando a gente derrete algo, né? Observe o quadro a seguir, que contém os principais tipos de rochas metamórficas e suas origens. Vejamos aqui, olha só. A gente vai ter aqui, né, a rocha original, né, na primeira parte, e nós vamos ter as rochas metamórficas. Perceba que o granito, que eu falei anteriormente, que é uma rocha magmática, quando ela fica por muito tempo dentro do solo, sofrendo ali calor e peso, né, que a gente chama de pressão, ele vai mudar, ele pode virar um gneiss. Percebam que ele já está com a listrinha, tá vendo ali, ó? O outro ele está cheio de pontinho. As listas é por quê? Porque houve uma mistura maior e percebam que ele começa a ter uma cor, né, bem mais, ela não é mais, ela já tem uma lista, né? Ela já tem ali uma mistura maior. A mesma coisa o argilito, né? Argilito, a argila, quando ele vai sofrer pressão, ele vira xisto. O calcário, gente, às vezes ele se mistura ao granito, tá? Quando há essa mistura do calcário com granito, eles vão dar a formação do mármore. Então, o mármore, percebam que ele é clarinho, né? Mas houve o quê? A mistura da temperatura lhe formou uma cor homogênea. Percebam que as cores elas são mais únicas, elas são mais definidas, não é pintadinha, ou é listrada, é uma cor limpa, uma cor pura, uma cor sem nenhuma outra mistura, tá? Então, ali, as rochas que sofreram metamorfismo, elas vão ter alteração porque ou misturou a outra rocha, ou porque ela simplesmente, né, sofreu a pressão e calor e acabou alterando a sua forma.